Pronto. Então, pessoal, continuando, eu queria falar um pouco sobre o trabalho do Brain Davis, né, que é um autor específico de educação matemática, que fala sobre formação de professores, né, assim, mas ele é pouco conhecido no Brasil, né, assim. A gente começou a usar no trabalho de doutorado da Letícia, que, na verdade, foi minha primeira orientanda de doutorado. Agora a Eri Lúcia, que defendeu há pouco tempo, foi a 10ª, e eu tenho que comemorar isso. E a gente começou a usar o trabalho do Brain Davis, algumas coisas que ele fala, que eu acho que são contribuições bacanas, né? Bacanas. E além da gente, eu sei que tem uma galera na Bahia que usa, lá no grupo do Jonei, né? E algumas pessoas que fizeram doutorado com ele, sobretudo a Roberta, que é professora na uma das universidades estaduais da Bahia, porque tem muitas, eu sempre confundo, mas uma que é em Vitória da Conquista. E também o pessoal lá do Espírito Santo, né? Usa-se. Então, no Brasil é pouco conhecido, e ele meio que... Eu tenho até algumas críticas a ele, assim. Eu acho que as coisas, eu tenho a sensação que algumas coisas que ele escreve são um pouco confusas. Eu acho confusas demais. Às vezes eu acho que tem autor, eu posso até estar sendo leviano nessa crítica, tá? Mas eu acho que às vezes tem autores que eu tenho a sensação que escrevem as coisas de uma maneira exageradamente complicada para aquilo parecer mais difícil que é. Tem sentido isso? É assim. Então, eu tenho a sensação dele ser um pouco assim, eu não sei se ele é confuso mesmo ou se isso é deliberado. Mas eu leio coisas dele e eu acho que eu fico com essa sensação. Mas, enfim. Então, algumas coisas que ele fala que eu acho que são importantes. Os primeiros trabalhos dele, do grupo dele, né, que é um grupo do Canadá, são lá mais ou menos de meados dos anos 2000, tá? Depois, como eu falei, tem alguns textos deles lá, que eu botei como leituras complementares, e também alguns textos que foram da tese da Letícia, tá? E tem a própria tese que eu posso depois mandar para vocês, tá? Na tese da Letícia, a gente meio que aplicou uma metodologia de formação de professores baseada no trabalho coletivo que o Brain Davis propõe, né? E no fundamento dessa metodologia tem uma concepção de saber docente, beleza? Então é um pouco disso que eu quero falar. Uma primeira coisa importante é que ele, lá em meados dos anos 2000, né, 2006, por aí, são os primeiros trabalhos dele que ele fala disso, que ele chama de concept study, que a gente, na verdade, não conseguiu muito uma tradução para português, mas algumas pessoas falam de estudo de conceito, etc. Mas que é o seguinte: Concept Study é o nome da metodologia de formação de professores que ele propõe, né? Mas ele propõe essa metodologia com base em algumas críticas à literatura de formação de professores na época, lá no meados do ano 2000. Daqui para lá já tem 20 anos isso. Eu acho que algumas coisas mudaram, tá? Mas essas críticas são muito direcionadas, embora ele não cite explicitamente, a trabalhos como o da Débora Ball, tá? Que eu já vou explicar por quê. E aí já teve umas brigas lá, inclusive ao vivo, assim, em palestra, tem algumas histórias assim. E uma das críticas que ele faz, quer dizer, que ele conceitua o saber, e tem muito a ver com o que a gente está falando, ele chama de matemática para o ensino, tá? Que é basicamente o saber de conteúdo matemático específico dos professores. Ele chama isso de matemática para o ensino, e a Débora Ball também chama de matemática para o ensino. Beleza?
Só que ele tem uma concepção do que é matemática para o ensino diferente da Débora Ball, que critica diretamente a Débora Ball, porque basicamente o que ele fala é que o saber do professor de matemática é emergente na prática, né? Então, ele não pode ser, vamos dizer assim, descrito por meio de categorias fixas a priori, beleza? Certo? Por quê? Se você estabelece categorias, eu já vou chegar na coletividade, tá? Se você estabelece categorias fixas a priori, que é o que a Débora Ball faz, né? Assim, eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho, inicialmente, a apropriação que a Débora faz do trabalho do Schumann equivocada, vamos dizer assim. Né? Posso falar mais sobre isso. Equivocada em certos aspectos, tá? Mas a crítica que... Vou até voltar um pouco mais atrás para situar um pouco melhor essa crítica. Mas a crítica que... Uma das críticas que o Brain Davis fala é essa, que se você estabelece categorias a priori, saber disso, saber daquilo, que é aquilo que a Débora Ball faz naquele diagrama que ficou conhecido como ovo da Débora Ball, né, que é aquele negócio assim, todo mundo sabe o que é, né, que ela representou como um ovo, aí ficou até um tom meio pejorativo, né, que ela separa o saber pedagógico do conteúdo, o saber do conteúdo, e cada um deles em várias subcategorias, né? Beleza? Saber de matemática, aí não sei o quê, aí tem o saber de matemática no horizonte, que é um... Então, o que ele fala é que, se você estabelece categorias a priori, inevitavelmente, você coloca no saber docente uma perspectiva de falta. Fez sentido isso? Porque sempre vai ter algo que é dado e que os professores precisam atingir, certo? Então, você olha para o saber docente a partir de uma perspectiva daquilo que falta para aquele professor atingir determinado, enfim, item, lista de itens de coisas. Beleza, aliás, é exatamente como a gente faz também quando olha para os alunos, muitas vezes, né, no ensino tradicional. Exatamente. Você começa com aquele currículo que é o que falta ele aprender esse ano. Perfeito, exatamente. Mas ele critica muito isso com relação à formação de professores. Mas a gente faz isso. Acho que a discussão de matemática problematizada tem a ver com isso também. Em vez de olhar aquilo que aquele aluno está dizendo, você está olhando o quanto aquilo que o aluno diz difere do que você está dizendo, né? Que é uma perspectiva de falta. Beleza, pessoal? Né? Então, essa é a primeira crítica. Né? E voltando um pouco atrás, qual é o trabalho... Como é que é a origem do trabalho da Débora Ball? Que também vem de uma crítica ao Schumann, tá certo? E essa crítica ao Schumann é que o trabalho do Schumann, qual é, assim, a grande contribuição do trabalho do Schumann? É basicamente a ideia de saber pedagógico de conteúdo, beleza? Tá? De conhecimento pedagógico de conteúdo. Então, o Schumann fala de conhecimento pedagógico de conteúdo como para dizer que existe uma forma de saber o conteúdo que é específico do professor. Beleza? Não de matemática, né? O Schumann não é de matemática, mas de qualquer área. Beleza? Que é o que ele chama de conhecimento pedagógico de conteúdo. Tranquilo? Tá? Então, saber o conteúdo, então ele meio que define isso como conhecimento sobre aspectos do conteúdo que são relevantes para o ensino. Aquilo que faz o conteúdo ensinável. Tá? Então, o Schumann, a definição um pouco do conhecimento pedagógico de conteúdo é essa. Então, que saber o conteúdo para exercer a docência não é a mesma coisa que saber o conteúdo para fazer pesquisa em matemática, ou para ser engenheiro, ou para qualquer outra coisa. Beleza, pessoal? Então, esse é o trabalho do Schumann. Tranquilo? Essa é a ideia de conhecimento pedagógico de conteúdo. Só que o Schumann baseia essa ideia, ele não fundamenta essa ideia na observação da prática docente, beleza?
Tranquilo? Dos textos dele, na verdade, os textos onde ele fala mais dessas ideias são dois só, um de 86 e um de 87. Né? E aí ele fala dessas ideias, as pessoas interpretam de várias maneiras, enfim. Mas nesses textos, ele defende a existência de um saber pedagógico de conteúdo, mas não fundamenta essa defesa numa observação empírica da prática. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a crítica. E mais do que isso, tem uma crítica mais politicamente profunda do que isso, que é a crítica dele ser neoliberal. Né? Porque, de fato, ele foi consultor lá nos governos dos Estados Unidos, não sei de que presidente aí, enfim. Mas ele, sobretudo, ele tem como referência os exames de avaliação docente, né? Assim, beleza? Então, ele referencia o trabalho dele, então isso é muito criticado, né? Assim, no controle sobre o trabalho docente, beleza? Nos exames e tal. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, qual é a crítica que a Débora Ball faz? Ela faz assim, que saber pedagógico de conteúdo é esse? Tranquilo? Beleza? Então, para responder essa pergunta, ela vai fazer um trabalho baseado na observação da prática. E aí, a observação, a partir da observação da prática, que ela propõe aquelas subcategorias. Beleza? Então, essa crítica que ela faz, que o trabalho do Schumann precisa de uma aproximação da prática, ok. Só que eu acho que o caminho que ela vai, a meu ver, é equivocado, porque eu acho que aquela ideia de saber pedagógico de conteúdo, saber de conteúdo e saber curricular, né, que o Schumann fala, não devem ser entendidas como categorias. Beleza? Elas devem ser entendidas. Tem até a outra autora, o que é a Norris, que fala mais do que uma categoria, o saber pedagógico de conteúdo é um grito político. Beleza? Não é uma categoria porque a questão não é determinar um lugar onde o saber pedagógico de conteúdo acaba e o saber de conteúdo começa. Beleza? Tranquilo? Eu sempre gosto de usar como exemplo disso a questão dos algoritmos, né? Assim, então você pergunta, se você perguntar assim, qual algoritmo é melhor, certo? Aí você tem que falar assim, é melhor para quê? Beleza? Certo? Então, se você pensa de um ponto de vista estritamente matemático, você pode até argumentar que o melhor algoritmo é aquele que leva a resposta numa quantidade menor de passos. Mas se você faz essa pergunta do contexto do ensino, essa resposta não faz mais sentido. Né? Beleza? Você tem que ver que algoritmo ajuda a destacar determinadas coisas. Então, eu acho que talvez o exemplo melhor desse negócio de algoritmo aí é aquele que usam para ensinar MDC, aquela cerquinha que não pode ser. Um desastre de Euclides, né? Aquilo é um desastre. Exatamente. O texto na vida 10 na escola 0, né? Muito isso, né? Sim. Então, eu acho que o conhecimento pedagógico de conteúdo é mais uma perspectiva para olhar as coisas do que uma categoria. No sentido de que a questão não é separar o que é conhecimento pedagógico de conteúdo e o que é conhecimento de conteúdo. A questão é iluminar como a gente olha para as coisas. Beleza, pessoal? E aí, a Débora Ball faz essa pesquisa baseada na prática, mas ela se aprofunda numa direção que eu acho que ajuda pouco, que é a direção de, a partir do olhar da prática, aprofundar o trabalho do Schumann, mas subcategorizando. Tranquilo? Beleza? E aí, ao trabalho da Débora Ball também tem várias críticas. Primeiro, que prática é essa? Né? Ela faz uma observação da prática lá dos Estados Unidos, não sei o quê. Então, isso também já foi muito criticado. Assim, mas, então, ela está essencializando a própria prática. Né? Assim, vamos
olhar para a prática, mas que prática? Prática de quem? Né? Assim, beleza, pessoal? Tá? Certo? E aí o Brendel faz essa crítica. E quando você estabelece categorias, você vai determinar isso. O que falta do professor atingir aquela categoria. Sobretudo, o professor cujo trabalho se situa num contexto social diferente daqueles onde essa pesquisa foi feita. Então, a referência daquelas categorias da Débora Moll está lá no contexto social dela, que é dos Estados Unidos, década de 90, enfim. Beleza? Certo? Então, essa é a primeira crítica que dialoga nessa ideia que ele fala que que ele fala? Que a matemática para o ensino é emergente. Então, ela não é a priori, beleza? Certo? A matemática para o ensino é produzida na prática. Isso dialoga muito com o que essas autoras chamam de conhecimento da prática. Beleza? É uma teoria da própria prática. Tá? Aí depois eu quero falar sobre a outra crítica dele, que é importante, que é aí que vai entrar a questão da coletividade, tá, Ronaldo? Acho que ele não abriu o microfone. Desculpa. Ronaldo, Desculpa. depois Quando eu... Margarete. Hein? Depois de você, É Margarete. legal. Quando eu escrevi minha dissertação, eu utilizei muita leitura da Débora Moll. E aí, assim, à época, eu não tinha essa visão que a gente está discutindo agora, né? É por isso que estudar, pesquisar, tem que ser uma coisa, assim, sobre a Não, eu prática também, docente. tá? Hein? Eu também. Isso. Como eu falei, eu aqui, estou falando isso, não é que o trabalho da Europa tem que ser jogado fora, tá? óbvio, não, eu ia falar isso. Mas fala. Mas você tem que contextualizar, é o que você tem que falar. Porque todo mundo acabou, ou todo mundo, não sei, né? Pegando aquilo como se fosse um modelo para qualquer lugar, né? E, assim, e eu acho também que ela utilizou assim, muita essa parte de categorizar tudo, virou assim como se fosse uma receita de bolo. E tem muita coisa boa, assim, claro, mas você tem que, o tempo todo, criticar que, se deu certo alguma coisa lá, né, na década de 90, lá nos Estados Unidos, eu nem sei em que contexto social, que tipo de escolas, eu nem me lembro, né? Você tem que relativizar quando você vai trazer para cá, quando você vai trazer para uma escola da Maré. Então, assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nessa coisa do contextualizar, do território, nada disso quando eu li os textos dela. Exatamente. É sobre isso, né? Eu estava falando, mas vai, Margarete. Aí essa coisa de aprender na prática, isso me incomoda um pouco, porque dá mais para o professor, né? Porque eu acho o professor hoje uma profissão muito solitária, muito isolada. Então ele fica se realimentando sozinho, né? Eu não gosto quando falam assim, tem que aprender na prática, mas é isso que você falou, que prática é essa, né? Qual o desenho dessa prática, né? É do eu comigo mesmo, olhando para o espelho e achando que eu estou fazendo melhor? Ou sou eu olhando outros, fazendo pesquisa, lendo, que eu vou me tornar um professor melhor, né? Porque tem outras profissões que você trabalha em conjunto, então você vê outros fazendo. O professor fica sozinho, né? Muito sozinho. Então, isso é uma coisa cultural, né? Certo? Não é uma coisa assim, inerente da docência, é uma coisa inerente da concepção de docência no nosso mundo de hoje. Beleza? Certo? Então, a gente precisa defender outra docência. Né? Assim,
E é isso que o Margareth falou. Outras profissões não têm isso. Né? Assim, Michele. Mais ou menos, eu não sei, viu? Porque eu acho que muitas outras profissões cada vez mais têm isso. De fato, eu acho que isso talvez, agora você falando, Vitor, eu fiquei pensando, isso é uma coisa da formação contemporânea para o individualismo, sabe? Eu acho que existe uma tendência de exatamente buscar isolar as pessoas e que elas a interação delas para aprimorar sua prática ou para qualquer coisa, seja com telas, com programas, que esses sim vão avaliar, você tem teste, tem um feedback, te diz o que você precisa aprender mais, entendeu? Eu acho que existe uma tendência, porque eu fico pensando assim, será que na profissão, por exemplo, médica que você estava citando, pega não assim, aquele médico que está lá, que também está fazendo pesquisa, que certamente está ali, mas você vai num médico lá do consultório do plano, será que ele pega e está conversando com colegas? Tá? Eu acho que não. Eu acho que a gente está mesmo nesse movimento social, né, inclusive até que é reforçado pela educação, que é para uma sociedade em que as pessoas estão cada vez mais isoladas mesmo. É uma impressão que eu tenho, talvez seja uma impressão muito pessimista. Não, eu acho que você tem razão, sim. O individualismo é uma característica, mas eu sempre tenho a sensação que eu posso estar, que é realmente isso que eu vou falar, é uma sensação mesmo, não é baseado em pesquisa, tá? Eu acho que o individualismo é uma característica do mundo contemporâneo, né? Essa coisa do foda-se cada um por si, né? Assim, o empreendedorismo é um exemplo disso. Né? Exato, é isso que eu ia falar. Que é tipo dizer assim, foda-se desse seu jeito, tá? E ainda se orgulho disso. Mas é porque às vezes eu acho que em cima disso tem um aspecto do professor não pode errar, entendeu? Que reforça um pouco mais ainda no caso do, entendeu? Mas pode ser que outros, é porque eu não conheço outras profissões a fundo, como eu conheço a docência, né? Então pode ser que nas outras profissões também tenha isso e eu que não estou reparando, entendeu? Mas eu sei que na docência tem isso. Ronaldo. Sabe, a gente fica falando aqui, eu fico pensando o quanto as nossas práticas ainda incluem a meritocracia, mesmo que de forma implícita, mesmo que a gente não pense muito nisso, mas o tempo todo nós continuamos a perpetuar essa história de meritocracia, né, e daquilo que a gente já discutiu muito também sobre o nascer para aprender aquilo, né? Nós aqui do nosso grupo, nós somos os abençoados que nasceram com o cérebro para poder aprender matemática e sempre isso foi perpetuado. E eu fico pensando, cara, olha, essa matéria está me fazendo. Vou te falar, Vitor, se a ideia era essa, cara, eu tô o tempo todo repensando muita coisa, muita coisa. A ideia sempre é essa, né? Assim. Enfim. Mas deixa eu falar sobre essa outra coisa do Brain Davis, tá? Então, uma outra crítica, que eu já devo ter falado isso em alguma outra encontro dessa disciplina, tá? Uma outra crítica que ele faz à pesquisa, vamos dizer assim, aos paradigmas de pesquisa e formação de professores, é que ele fala assim, que, na verdade, se opera dentro da pesquisa como se a questão fosse, como se, né, aquilo que a pesquisa se propõe a responder, como se a questão fosse determinar o que um professor individualmente sabe ou não sabe. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? E ele fala que a questão não é essa, né? Então, aí o que ele fala? Que o conhecimento individual do professor não pode ser separado daquilo que é compartilhado, daquilo que é legitimado pelos coletivos. Por quê? Porque ele se referencia nesse coletivo. Então, que a questão da pesquisa não deveria ser tipo como se você pinçasse um professor
e vou tirar a radiografia desse professor para ver o que ele sabe e o que ele não sabe. Beleza? Tranquilo? Então, ele fala que o conhecimento do professor nunca pode ser investigado individualmente. Certo? Beleza, pessoal? Tá? Tem uma outra coisa que ele fala, que eu acho que é bem, que também tem muito a ver com a ideia de matemática problematizada, que é o seguinte, que ele fala que uma dimensão crucial para o ensino é um entendimento daquilo que ele chama de categorias estáveis e categorias dinâmicas do conhecimento. O que é isso? Categorias estáveis é o estado em que o conhecimento se encontra hoje. Aí ele põe dentro dessas categorias estáveis tanto o conhecimento científico no estado que ele está hoje, como os currículos, tá? Beleza? Os currículos escolares. Então, essas são as categorias estáveis. E as categorias dinâmicas são as formas de produção do conhecimento. Beleza? Tranquilo? Certo? Que inclui tanto uma dimensão histórica, né, como uma dimensão, assim, da produção de sentidos em sala de aula. Beleza? Tranquilo? Então, isso tem muito a ver com matemática problematizada, né, que é o olhar do conhecimento a partir de como ele é produzido, não a partir de como ele é dado. Beleza, pessoal? Oi, Marcelo, desculpe o mal entendido. Olá, pessoal, boa tarde, cheguei. Foi difícil essa decisão. Sim, imagino. Tá tranquilo. Valeu. Tem que ter um grupo de zap, gente. Não pode ter uma turma que não tem grupo de zap. Enfim, André. Arcaica, né? Não, eu fiquei curioso. Você falou que as estáveis, ele falou que é o currículo e o quê? Ele fala que é o E currículo. o conhecimento científico. Mas o currículo aí, quando a gente pensa também na teoria pós-crítica, também entraria nessa parte, assim, estável? Aí ele fala mais da prescrição curricular mesmo. Sim, aquela questão Daquilo formal, que né? Isso, não é do currículo no sentido da pesquisa. Sim. Currículo como campo de pesquisa, entendeu? Mas esse estável não tem um sentido do que está dado, do que está escrito, do que está já, vamos dizer assim... Sim, basicamente assim, ele fala, o estável é o que está dado e o dinâmico é por que é dado. Entendeu? E ele fala que, mas o que ele quer falar é o seguinte, que essas duas dimensões, quer dizer, na verdade, a indissociabilidade entre essas duas dimensões é um aspecto crítico para a docência. Eu que falo, o professor tem que entender. O que ele quer dizer com isso o professor precisa entender o conteúdo, a matemática, no caso, para além do que está dado. Entendeu? Então, na verdade, o que quer dizer você precisa olhar o que está dado de uma forma indissociável de como se chega lá, digamos assim. Ou como se pode ir além daquilo. Fez sentido isso? Certo? Sim ou não? Michele? Sim. Eu não conheço o autor, na verdade, não conheço os textos, mas pelo que você falou aqui, eu estou conseguindo acompanhar. Tem a ver com matemática problematizada, tá? Que é olhar para as coisas não só como elas estão dadas, mas como elas são produzidas, tá? Eu, por acaso, esses dias eu andei procurando, que eu te falei outro dia, né, que eu tenho estudado bastante a perspectiva deleuziana, e esses dias eu procurei aqui sobre autores na educação matemática, e aí agora, por acaso, eu estava abrindo aqui para olhar e encontrei exatamente o Brent Davis, está lá, né? Então, isso já coloca todo um referencial que tem um aspecto muito mais complexo, muito mais de fluxos, de processos, dá esse caráter de dinamismo, né? Você tem as coisas, mas tudo é meio processo, né? Sim, Quer dizer, mas eu não conheço o autor, só pensei assim, se ele, de fato, nesses escritos segue uma perspectiva deleuziana, vai ser bem diferente daquilo que você tem lá 3 coisinhas e são essas categorias, e tá fora. É um pouco isso. Enfim. Mas, como eu disse, eu acho que também as coisas que ele fala, às vezes, tem uma fundamentação teórica que eu acho meio confusa, tá? Mas, enfim, depois você lê, mas eu acho que vale a pena ler. Depois você lê e vê o que você acha. Tá tudo em inglês. Sim, tudo em Eu inglês. detesto inglês.
É muito chato. Mas tudo bem, eu vou ler. Mas tem o trabalho da Letícia também, que no trabalho da Letícia ela explica bem a teoria dele, tá? Ah, legal. Vou dar uma Aí olhada. depois E eu dele, posso, nos eu posso complementares postar a ali, tem várias tese dele. referências. Oi? E dele, naquela lista de complementares eu estava olhando, tem várias referências. Tem alguma em sim. particular? Agora de cabeça assim, não lembro. Tem com Renner, tem outro que é Sim, com qual autor? Assim? Isso são as pessoas do grupo de pesquisa dele. Entendeu? Ah, tá. Tá bom. O mais recente é de 2013, o mais antigo acho que é de 2006, desses dele que estão ali. Mas a coisa que eu queria destacar aqui, sobretudo, é essa ideia de que a questão não é saber o que uma pessoa sabe. Conhecimento não é, quer dizer, que no fundo o que ele fala é o conhecimento só faz sentido na coletividade. Eu acho que isso é muito importante. Não é o que uma pessoa sabe, é aquilo que é compartilhado como conhecimento. Saber para si só não adianta nada, assim, basicamente. Aí a Renata está escrevendo aqui, acho que ela não deve estar podendo falar, né? Até porque nós, professores, muitas vezes construímos, revemos os nossos conhecimentos matemáticos puros a partir das experiências de sala, isso. E com nossa nova compreensão, construímos uma mudança na prática. Isso é meio entrelaçado, exatamente. Isso é meio que indissociável. Eu achei curioso pensar documento curricular como estável, porque eu penso no novo ensino médio. Mas eu acho que é isso também, concordo. Mas eu acho que é isso, que ele fala um pouco do documento curricular, mas com o objetivo de problematizá-lo, entendeu? Quer dizer, você tem que olhar para o conhecimento para além do estável. Acho que é um pouco isso, entendeu? Então, justamente o que quer dizer isso? Você não pode olhar para o conhecimento científico, nem para o documento curricular, como algo estável. Então, eu interpreto que ele quer dizer assim, fez sentido isso? Então, você tem que olhar para aquilo como algo que também tem uma dimensão dinâmica que é indissociável da sua dimensão estável. Tá legal? Certo, pessoal? Vitor, uma provocação que eu faço com meus alunos de licenciatura é por que a gente tem que ensinar produto notável? Ou qualquer coisa, né? Por que eu tenho que ensinar equação de segundo grau? E eles ficam muito desconfortáveis, assim. Porque é isso, assim, eles nunca pensaram... E, assim, eles vão ser professores, né? Então, assim, como é que você vai... Por que você defende que isso seja ensinado? Por que a gente não pode estar ensinando outras coisas? Sei lá, por que eu não estou ensinando mais estatística? Sei lá, qualquer coisa assim, né? Tem um monte de conhecimento matemático que está sendo deixado de lado do currículo considerado básico ali. E aí, por que eu escolho esse ou não? Eu acho isso legal, assim, a gente pensar, né? Que é justamente isso. Não só aceitar o que é o estável, mas também pensar, né? Por quê, né? Por quê? E Por se eu que concordo ou aquilo não tá lá também. ou não, mano? E o que vai me fazer mexer aquilo, né? O que aquilo vai deixar... Em algum momento, aquilo pode deixar de ser estável, alguma parte daquele currículo, e outra coisa entrar ali naquele lugar, como já aconteceu, né? Isso aí. Beleza? Bem, aí com base nessas ideias, ele propõe como eu disse, uma metodologia de formação de professores que é muito fundamentada na ideia de coletividade e na ideia de conhecimento docente como algo emergente, tá? Por quê? Essa metodologia que ele chama de concept study, primeiro, ela é sempre feita coletivamente. Então, como é que ele fala que é a formação de professores? É você reunir um grupo de professores e você propõe uma pergunta que vem da prática, certo? Então, as perguntas práticas e chama concept study porque é sempre centrada num conceito, tá? Então, ele faz perguntas do tipo: o que é importante para ensinar divisão, certo? Beleza? Né?
E aí, os professores que estão ali, aí essa metodologia ela tem uma estrutura lá, tá? Aí tem uma primeira etapa da metodologia, que ele dá um nome lá que eu esqueci, tá? Mas nessa primeira etapa da metodologia os professores que estão compondo o grupo, e aí o grupo é importante porque um vai ver o que o outro fala, né? Assim, e o que é diferente, o que é convergente. Os professores que compõem o grupo vão falar aquilo a partir da sua própria prática. Beleza? Certo? O que é importante para ensinar de inclusão? Tranquilo? E a partir daí, daquelas questões, isso é um exemplo de pergunta, tá? Pode ser outra coisa. No caso da tese da Letícia, ela trabalhou com frações, tá? E a partir dessas perguntas, ele vai, né, nessa dinâmica que ele chama de concept study, a ideia é ir aprofundando a reflexão, inclusive sobre o próprio conteúdo. Beleza? Tranquilo? Então, ele fala isso como uma de formação continuada, né? Mas aí a gente tem adaptações disso para a formação inicial também. Mas, a princípio, seria uma coisa de formação e exercício, né? Formação de professores que já estão na prática. Então, ele fala isso em contraposição àqueles modelos de formação continuada que são comandados por quem está na academia e que simplesmente é um curso que tem uma ementa de conteúdo, a fração. Vou falar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, nessa metodologia dele, as coisas que vão ser faladas sobre frações vêm das reflexões que os professores têm sobre a sua própria prática. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? E a ideia é que os professores reconstruam essas visões. Tranquilo? Beleza? E aí, tem até uma coisa que ele fala lá, que ele usa um termo em inglês que chama substruct, que a gente não conseguiu traduzir, mas que ele fala que tem origem na construção civil. Tá? E, na verdade, a ideia de substruct é reformar algo enquanto você está usando. Beleza? Tá? Ele fala que é da construção civil, que é quando você mora numa casa e você reforma a casa sem sair. Tá legal? Beleza? É como se fosse, é como se Deve ser um trocasse caos, né? a roda do carro com o Isso. carro andando, né? Mais ou menos isso, né? Quando é a casa é um caos, né? Mas ele defende. Mas e quando é o que é isso? Carro. É porque o processo é um caos, né? De Sim. fato, isso é legal, assim, de pensar. Não, mas ele defende isso, no caso da formação docente, como uma coisa boa, tá? Porque é Sim, a sim, própria sim. prática que alimenta. Renata chegou em casa. É a própria prática que alimenta a formação, entendeu? É isso que ele quer dizer. Beleza? Então, o que ele quer, essa ideia de substruct? Que não é assim que você vai tirar o professor de sala de aula, e muitas vezes tem essa ideia, né? Assim, eu vou tapar buraco. Né? Assim, o Prof. Mate é isso, declaradamente. Né? Na verdade, no projeto do Prof. Mate está escrito isso. Então, assim, não é que você vai tirar o professor de sala de aula, beleza? Eu vou interromper a prática do professor, aí eu vou reformar esse professor e devolver ele para a sala de aula. Tranquilo? O que esse autor defende é que isso tem que ser na própria, você vai repensando a prática enquanto você está na prática. E isso é importante, entendeu? Porque senão a formação se desconecta da prática. Marcelo. Eu li o artigo. André. Eu li o artigo da Letícia, né, e do Maculan, e fiz ali, eu tentei fazer um atravessamento com o do Fiorentini, né? E uma parte agora, quando você começou a tocar a parte do concept study, né? Agora começou a fazer mais sentido para mim. Por que é concept, né? Porque se coloca um tema, né? Uma questão. Porque sempre em os torno de um professores vão conceito. colocar.
Isso. Agora, assim, antes de eu terminar minha fala, assim, eu tenho uma questão. Aquela temática que a Letícia colocou no trabalho dela foi uma temática escolhida pelos professores que estavam sendo colocados na pesquisa? Você se lembra? Não entendi. Fala de novo. Aquela temática de frações, né, que foi que ela escolheu, né? Ela escolheu fazer a investigação, né, como concept study. Foi uma temática escolhida pelos professores ou foi ela que escolheu? Não, foi ela que escolheu, mas foi muito assim, a partir de uma experiência de que isso era uma coisa problemática no nível dos professores, que isso também tem a ver, entendeu? Entendi. Essa pergunta que é colocada, ela tem que ser sobre um tópico que reconhecidamente é uma coisa assim que envolve desafios para o ensino, porque senão não dá caldo, né? Basicamente é isso. Então, a escolha de frações foi um pouco por isso. Sim, Pode ser uma coisa que porque... ninguém sabe nada, né? Fração todo mundo tem um monte de coisa para dizer. Sim, sem dúvida. É por isso. Sem dúvida. Beleza. É porque ali eu também fiz vamos dizer assim, um atravessamento com o texto do Fiorentini, numa parte em que se fala assim, né? O que faz no caso, uma comunidade, né, ser investigativa, né? Por conta até mesmo tem uma parte lá do texto que se fala que, né, institucionalmente, alguns governos começaram a querer colocar de forma forçada, né, no currículo, né, essa questão da comunidade comunidade investigativa, né, colocar no currículo não, colocar, vamos dizer assim, na gestão escolar, enfim, essas coisas. Mas só que houve uma preocupação, né, com relação a isso, porque as comunidades se formavam, mas de fato elas não se mostravam, algumas, né, uma boa parte não se mostrava investigativa. E quando se questiona, né, o que faz uma comunidade ter a característica de ser investigativa, né? Aí ela coloca que o que torna uma comunidade investigativa são as perguntas que vêm dos praticantes, né, dos professores, e não imposta a eles. Mas também faz sentido isso que você falou para mim, né, porque a pergunta, né, ela tem que fazer, ela tem que dar um caldo, né, para poder ter polêmica, né, para você ter discussão, tem que enriquecer a discussão, né? Mas também tem que brotar também, né, dos professores. Não adianta ser imposto de cima para baixo, porque senão não rola. Não adianta brotar dos anseios escolares, vamos dizer assim, né, do que o professor quer realmente discutir, porque senão não rola. É só isso que eu queria só comentar. Hoje, achei bem bacana esse link, Marcelo, que você fez. Não tinha pensado nesse link especificamente. Mas eu acho que é bem isso. Inclusive, tem uma crítica que muitas vezes as pessoas querem fazer uma tese de doutorado ou uma pesquisa qualquer e elas meio que criam essas comunidades, entre aspas, artificialmente, entendeu? E aí o negócio não dá liga. Eu quero estudar a comunidade prática. Aí eu junto meia dúzia de professores que eu conheço, e isso não necessariamente se constitui como uma comunidade porque não é espontâneo. Então, a ideia dessa metodologia é justamente essa, são perguntas que vêm da prática do professor, né? Mas é isso. André, depois Renato. Não, só queria perguntar, Vitor, a diferença desse concept study para o lesson study. Legal. Boa pergunta. Em termos de estrutura, é bem diferente, tá? Mas eu quero falar um pouco sobre isso. Fala, Renata, depois eu respondo, André. O meu comentário era rápido, é muito ligado ao que o Marcelo estava falando, mas me veio muito um outro paralelo, mas acho que na outra direção, que é se a gente pensar quando você enquanto professor propõe um trabalho em grupo para os alunos e que você acha que, nossa, eles super vão se ligar e vão participar e vão criar conhecimento ali juntos, e aí você vê eles estão tacando bolinhas de papel um no outro, porque é uma aula meio esdrúxula, eu acho, mas é um pouco isso que é, tipo, você pode, de certa forma, amarrar aquelas microcomunidades,
forçá-los a criar, a construir um conhecimento a partir daquilo, se você não propõe uma questão que de fato conecta eles de alguma forma. Mas enquanto você fala, eu fiquei pensando, nossa, é igualzinho os meus alunos quando eu faço trabalho em grupo. Que é a ideia de você tentar forçar a comunidade, mas se você não tem uma questão que realmente inspira a procura do conhecimento, então nada ali acontece. Mas me lembrou muito isso. É isso. Com certeza. É verdade, Renata. Mas eu acho assim, que na escola, assim, até na graduação, a gente percebeu isso, né, de os alunos. A gente passa trabalho em grupo lá em vetores, e assim, é um pouco um desastre. Mas eu acho que a gente tem que incentivar a coletividade, porque senão a gente fica numa escola muito individualista, né? Assim, por isso que eu acho que toda avaliação escolar tem que ter uma componente em grupo, né? Porque a escola não pode ser uma instituição que incentiva o individualismo, no sentido de quem é melhor que quem, essas coisas, né? Inclusive, uma coisa que eu acho que eu já falei aqui, que eu problematizo muito, assim, é que às vezes tem um argumento que é assim, o mundo é competitivo, então a escola tem que ser competitiva, né? Em primeiro lugar, se fala isso, o mundo é competitivo, como se fosse uma coisa intrínseca da natureza humana. Não é, tá? Isso é intrínseco do capitalismo. Então, e é isso, né? O colonialismo quer se apresentar como única opção. Tranquilo? Então, o mundo é competitivo, calma aí, tá? Em segundo lugar, mesmo que a gente assuma que o mundo é competitivo, se a gente assume isso, então isso é um argumento para a escola não ser competitiva, e não para ser. Entendeu? Que não é a escola, tá aí, não é para se render ao mundo, tá? Enfim, Margarete, depois eu quero falar sobre Lesson Study um pouco. Não, é só em cima do que a Renata falou, né? Eu, quando era criança, os livros que a gente tinha que ler eram livros difíceis, muito longe da realidade da gente como criança. Não incentivava a criança a ler, né? Eu, com meu filho, já fazia diferente. Assim, a gente ia na livraria, né? Eu dizia assim, via mais ou menos o lugar onde tinha os livros da faixa idade dele, da faixa etária dele, e ele escolhia de acordo com as perguntas dele, né? Com as necessidades dele, né? E hoje ele é uma pessoa que lê demais, porque ele foi incentivado assim, né? Tá, a prática escolar da minha época, hoje mudou, não é mais assim, eu sei. Isso melhorou muito. Nesse aspecto, isso melhorou demais. Era só isso. Legal. É isso. Até o Paulo Freire fala isso, né? O Paulo, vovô viu a uva, né? Tinha aquela coisa. Assim, que uva, quem produz essa uva, quem trabalha na. Enfim. Mas então, falar um pouco sobre o Lesson Study. Então, as estruturas são muito mais têm a ver. Inclusive, o Brain Davis cita o Lesson Study como uma das diferenças, tá? Ele fala que o nome Concept Study ele é inspirado no Lesson Study, então a coincidência do nome não é por acaso, o Brain Davis fala isso, e também numa outra metodologia que se chama Concept Analysis, que é de um autor que me deu um branco agora, mas é um autor conhecido também, que daqui a pouco eu vou lembrar, tá? Só que esse Concept Analysis também é essa coisa de você ir pensando a partir de um tópico, mas não tem a dimensão coletiva. Então, ele fala que mistura a ideia do Concept Analysis, que é pensar num tópico com a coletividade que tem no Lesson Study. Então, o nome Concept Study é inspirado nessas duas metodologias. Gente, esse autor que fala de Concept Analysis é um autor que fala das ideias da álgebra, é um autor bem conhecido. Mas ele tem até um livro aí, que fala álgebra como aritmética generalizada. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas, enfim. Só que no Lesson Study, o que acontece? Basicamente, os professores se reúnem para assistir a aula de um deles, né? Basicamente é isso. No Concept Study não tem essa coisa de um assistir a aula do outro, né? Eles se reunirem sem os alunos. Beleza? Tranquilo?
eles se reunirem entre si. Tranquilo? Já a docência compartilhada já tem um pouco isso, de estar junto no momento da aula. Mas no Lesson Study, os professores que estão observando não interferem na aula daquele que está dando aula. Beleza? Tem uma pessoa dando aula e os outros ficam ali só observando. Tranquilo, pessoal? Certo? E aí depois, o Lesson Study também tem várias etapas, tá? Que aí eles se reúnem, reconstroem, aplicam de novo. Então, a ideia do Lesson Study é um pouco a partir da observação e meio que aprimorando essa aula. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Agora, uma coisa que eu acho importante a gente pensar é o seguinte, aí tem Lesson Study, eu acho legal, tudo que tem essa coisa, né, assim, dos professores se reunirem para pensar juntos sobre a aula, vamos dizer, beleza? Mas, vamos dizer, modéstia à parte, tem a coisa da docência compartilhada que não tem nenhuma dessas coisas, que é os professores compartilharem a própria aula, beleza? Nenhuma desses trabalhos que falam de coletividade tem isso, certo? No Lesson Study não tem isso. Eles estão juntos, mas eles não compartilham a própria aula. Certo? Marcelo. Sim, rolou uma dúvida aí sobre essas comparações, né? De PDC, Lesson Study e Concept Study, que é o seguinte, no PDC, quando você dava as aulas com o Fábio, vocês planejavam juntos? Como é que acontecia isso? A gente planejava junto. Então, a ideia do PDC é que os dois professores compartilhem todos, porque é aquela coisa, de prática docente não é só o momento que você está em aula. Uhum. Então, a preparação da aula, a preparação das avaliações, a correção das avaliações, é tudo compartilhado. A ideia do PDC, inclusive a própria aula. Tá? Só que, assim, essa preparação da aula não é naquela ideia jogral, tá? Não é a ideia... a preparação da aula, vamos falar sobre isso. Né? A ideia, agora você fala disso, agora eu falo, tá? Não, tá, claro. É um pouco nisso. Beleza. Só estava em dúvida no planejamento mesmo, né? Sim. No curso. Tá bom. A ideia é que seja tudo compartilhado, tá? Agora, sobre que eu ia falar sobre o Lesson Study, tem uma coisa também que eu acho que, às vezes, eu acho super legal o Lesson Study, tá? Mas eu acho que, às vezes, as pessoas querem pegar o Lesson Study exatamente da maneira que ele acontece no Japão e replicar aqui, tá? Certo? Eu acho que a gente precisa entender, a maneira assim, mais adequada de fazer isso é entender os princípios do Lesson Study e pensar como a gente pode atingir esses princípios nos contextos que nós estamos, tá? Beleza? Porque o Lesson Study é feito, já é uma coisa bem antiga no Japão, né? O Lesson Study tem, 100 anos, que já é uma prática comum na formação de professores no Japão, já é uma coisa bem consolidada lá, certo? Só que o contexto social japonês é muito diferente do nosso. Beleza? Tem uma história que eu sempre conto, que é o seguinte. Uma vez, eu estava nos Estados Unidos, eu peguei um voo da falecida Varig, que era um voo que era assim, que vinha de Tóquio, parava em Los Angeles, depois parava em Lima, depois vinha para o Rio, ou para São Paulo, não lembro. Certo? Eu peguei esse voo em Los Angeles. Ele estava vindo de Tóquio, que já é um voo de 10 horas, tá? Tóquio, nos Estados Unidos. Beleza? Nesse voo, tinha uma excursão de alunos japoneses vindo para o Brasil. Quando eu entrei nesse voo em Los Angeles, os alunos estavam todos de gravata, com aquele uniforme, juro por Deus. É uma gravatinha, assim, de cabelo penteado, sentadinhos, assim, adolescente. E tinham, 20 alunos. Esse voo saiu de Los Angeles, parou em Lima,
Depois veio para o Rio de Janeiro e os alunos chegaram no Rio de Janeiro assim, vindo de Tóquio, tá? Com o cabelo penteado, todo arrumado, de gravata. Você está num avião de gravata, pensa bem. Tá? Adolescente, então, é só agravante. Adolescente. Isso me impressionou muito. Então, um avião de voo de sei lá quantas horas era esse voo. Mas, enfim. Imaginei as bolinhas de papel da Renata lá, dos alunos da Renata. Não tem alguma história sobre a sociologia ter começado pela observação dos índices de suicídio anormalmente altos no Japão? Não sei. Tem alguma coisa assim. Pois é, mas o que eu quero dizer com essa história é que o que vai dar certo no Japão não necessariamente vai dar certo aqui, tá? Ou é isso, né? Que às vezes a gente tem uma metodologia que ela é pensada em determinado contexto social, você quer replicar ela exatamente. Né? Então, é entender quais são os princípios daquele negócio, daquela metodologia, por exemplo, pensar como a gente pode se inspirar naquilo para fazer algo aqui. Mas não necessariamente, às vezes eu vejo isso. Aqui no Brasil tem tantas iniciativas legais, assim, e as pessoas querem replicar a Lesson Study exatamente como ela acontece no Japão. Beleza? Ronaldo. É exatamente isso. E é aquele complexo de vira-lata, né? De verdade. A gente tem esse negócio. O que vem de fora é maravilhoso, né? E sem a gente pensar muito. E eu continuo voltando lá quando eu estava escrevendo, né, a minha dissertação de mestrado, vários textos que eu li Schumann, li, né, Tardif, li a Bald, li uma montanha de coisas. E assim, a gente tem tanta coisa boa aqui que a gente praticamente não lê. Eu li muito mais autores estrangeiros do que autores brasileiros. E assim, a época a gente já tinha coisas legais aqui. Tem tanta, como você acabou de dizer, Vitor, tem tantas iniciativas e tantas coisas muito legais aqui e que às vezes ficam assim meio que escondidas, né? E as outras coisas são enaltecidas sem a gente pensar nos contextos, né? Mais frisando aquilo que você falou. Não se joga tudo fora que o Schumann fez, não se joga tudo fora que a Débora Ball fez. Óbvio que não. Nem que Tardif, nem... Mas você tem que pensar, né, em como aquilo pode ser trazido para os locais que você vai trabalhar, para as comunidades que você vai trabalhar, para os espaços que você vai trabalhar. Exatamente. Eu acho que a gente acaba operando muito de novo nessa lógica dos extremos, né? Da dicotomização. Ou a gente acha que a gente vai ser fiel a um autor. Disparou um alarme de carro aqui, vocês estão ouvindo? Uma buzina tocando. Tá. Ou você tem que ser fiel a um autor, né? Tipo assim, é Deus e o demônio, né? Ou você tem que ser fiel a um autor e você segue aquilo que aquele autor fala, propõe, ipsis literis, né? Assim, arrisca, ou aquele autor não presente. A gente tem dificuldade de ver isso, né? Assim, o que a gente pode se inspirar, como a gente pode dialogar com algum autor, né? Assim, isso é meio que geral. Michele. Não, e é curioso, porque, na verdade, é impossível você seguir qualquer um ipsis literis, porque sequer existe esse ipsis literis, né? O que a gente lê, o que a gente escuta, nunca é a mesma coisa que o autor, de fato, está pensando ou está dizendo. Então, é até curioso nessa postura. Pois é. Mas é isso. Mas então, o que mais? Se alguém quer falar. Renata. Calma, deixa eu botar o outro fone, senão vocês não me ouvem.
Eu estava pensando que isso que o Quintanilha acabou de falar do aproveitamento, né, da pesquisa estrangeira em comparação com o que a gente tem aqui, me veio na cabeça como se fosse uma regra de 3, né, de qual a proporção. O que a gente tem da pesquisa estrangeira comparando com a brasileira, e em outro lado, a comparação é a mesma importância que se dá para a pesquisa acadêmica relacionando com a pesquisa da prática. Então, da mesma maneira que a gente olha mais para a pesquisa de qualquer natureza que seja estrangeira, comparando com o que a gente tem aqui, mas se você olha para o que é produzido aqui, ainda assim a pesquisa feita na prática do professor, ela está no fundo, no fundo, no fundo dessa expectativa de onde você vai prestar atenção para buscar investigações, etc. O que é só meio triste, né? No fim das contas. A gente tá muito para trás até do que a gente tem por aqui. Mas eu não sei o que vocês falaram na primeira parte da aula, mas eu não sei até que ponto essa parte das comunidades de investigação, mas eu queria comentar o que eu mandei de comentário do texto, né, pelo nosso Classroom, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando agora, que é a dificuldade da busca por espaços, né, para você conseguir fazer com que esses dois tipos de pesquisa conversem em ambientes de divulgação científica. Uma coisa que sempre me incomodou muito, ainda mais depois de terminar o mestrado, é como é difícil você conseguir frequentar eventos, que quando você está fazendo após, eu acho que a gente naturaliza muito, né? Vou no Enem, vou enfim, em eventos, assim, que pra gente é tipo, todo mundo manda trabalho, todo mundo tem pelo menos um amigo que vai para apresentar, para ser o representante de um trabalho. E quando você vai assim, mas, pô, esses eventos eles acontecem às vezes no meio da semana. Você não pode largar os seus alunos numa escola. Não vou nem dizer só no particular, porque eu acho que no público você não é todo lugar que você vai ter uma facilidade de dizer: oi, me dá aí 2 dias de licença, porque eu vou num evento, ainda mais se for dizendo, não, eu vou divulgar uma pesquisa que a gente está fazendo aqui dentro da escola. Para mim, isso é tão fora de. É triste que para mim isso seja tão fora de realidade, né? Eu não consigo imaginar esse tipo de situação acontecendo. E eu acho que quando você não está ligado, você de alguma forma está inteirado sobre o que está acontecendo nesse contexto. Você é ex-aluno de um curso de mestrado, de doutorado, mas você não está naquele momento dentro da academia, então é como se você só for. Enquanto você era aluno, você é mais legitimado do que quando você é ex-aluno. Isso é muito louco, né? Porque teoricamente você já terminou aquele curso, você tem uma expertise para falar, para contribuir com algum assunto, mas como você não está mais dentro do ambiente acadêmico, você automaticamente não tem mais o direito de fala daquele lugar. E isso foi uma das coisas que me deixou mais frustrada, assim, de 2021 para cá, de não conseguir encontrar esse retorno para um caminho que não fosse, enfim, estar cursando uma disciplina, como estou fazendo agora, sem estar matriculada, ou voltar para um doutorado, alguma coisa assim, mas não ter espaços para discussão em um nível mais investigativo, né? Isso sei lá, eu acho é bom poder falar aqui e dizer que eu fico muito chateada com isso, que eu acho que deveria existir essa conexão, porque a gente prega que tem que olhar para a participação do professor e repara, como é louco, né? A gente fala isso em terceira pessoa, como se fosse terceira pessoa, né? Falando da participação do professor e sou eu mesma, falando de mim mesma, né? Tipo, como se eu começasse a falar, não, porque a Renata é uma pessoa muito legal, mas assim, é completamente transtornada. Sei lá, é muito esquisito isso. Eu acho que isso tem a ver, né, com a valorização da profissão docente, né? De novo, a pessoa não ter, também não ter espaço reservado no horário para estudar junto, do grupo de pesquisa, etc. E também tem a ver com os brios da academia, né? Assim, porque, por exemplo, uma coisa que eu abomino, assim, e que tem a ver com o que a Renata falou, parece uma bobagem, tá? É essa coisa de botar professor, doutor. Tá? Eu tenho horror a isso. Por quê? Primeiro que eu acho brega. Segundo, que parece assim, que você vai fazer uma fala, dar uma palestra, aí parece que professor, doutor, você está se impondo pela autoridade e não por aquilo que você vai falar. Entendeu? Então, você, professor, doutor, você vai, o que eu vou falar eu sou professor, doutor. O que eu vou falar
tem que ser valorizado por isso, né? Você passa um pouco essa mensagem. Não é que ser doutor não tenha valor, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas é que eu percebo que quando as pessoas que valorizam muito, assinam, né? Assim, tem pessoas que botam no e-mail, esse negócio é um pouco isso, né? Ouçam o que eu estou falando, levando em consideração que eu sou doutor. Tranquilo? Então, eu acho isso muito... que tem a ver com isso que a Renata está falando, né? Assim, que essa academia meio que se... É um monte de gente falando para elas mesmas, entendeu? Eu acho que é um pouco isso que a Renata está falando, certo? Que aquela garela falando, publicando artigo, e são aquelas mesmas pessoas que vão ler com uma bolinha, assim, sabe? Beleza, pessoal? Eu acho isso horrível, assim. E parece que a preocupação maior das pessoas é se colocar num lugar de status dentro da própria academia do que fazer alguma coisa mesmo, que tem alguma relevância para o mundo. Marcelo. Aí fica aquela bolha na universidade e fica aquela bolha na escola, né? Aí ninguém se encontra, né? O encontro deveria ser promovido, né? Na verdade, né? E, na verdade, isso que se faz, né, na formação, né? Por exemplo, essa disciplina, ela pretende furar essa bolha, né? Por mais que, por exemplo, tenha professores que não tenham o tempo que eu tenho, que o André tem, que a Renata não tem, mas a gente precisa tentar despertar isso, né? Isso, e eu acho que essa proposta das comunidades investigativas, ela pode suscitar muito, né, esse desejo dos professores, né? Esse desejo dos professores de fazer pesquisa, de investigar, né, de saber como é que ela pode melhorar, né, a partir de investigações com outros, né, a partir até daquela ideia, né, que foi colocada aqui, né, de que o conhecimento o conhecimento sozinho não é conhecimento, o conhecimento é tratado de forma coletiva, né, o saber, né. Então, enfim, eu acho que a comunidade investigativa, eu acho uma proposta assim ótima para a gente tentar implementar na escola, porque a gente que questiona essa questão da individualidade, eu acho que a gente não tem outra alternativa sem ser tentar e juntar professores a partir de um ponto comum, né? A partir de um ponto comum de desejo, de vontade. Vontade. O que a gente tem que fazer para a escola, sabe? E eu acho que isso muito tem a ver com aquela parte que você coloca lá naquele slide, no primeiro slide do curso, né? Quando você fala em territorializar a escola, é o professor, é o aluno, é a direção. O que a gente quer, o que a gente entende como escola e o que a gente pode, a partir disso, construir juntos. Né? Exatamente. E trazer a academia para cá também, né? Enfim, eu acho que a comunidade investigativa ela tem um potencial muito grande, né? Acho que foram, assim, de todos os textos, assim, aqueles que... Esse aí foi um que mais me trouxe algum tipo de... Todos eles, né? Todos eles trouxeram, todos eles têm uma peculiaridade, todos eles se atravessam, né? Decolonialidade, PDC, enfim, todos eles. A discussão de currículo, mas esse, assim, em termos práticos mesmo, assim, eu acho que é o que pode trazer algum tipo de, não vou falar solução, mas algum tipo de renascimento da escola em termos de territorialidade, entende? Legal, muito bom, Marcelo. Marcelo, várias conexões legais hoje. Mas essa ideia de territorialidade é isso, né? É a escola que, repare que isso não é aquela ideia de contextualizar, né? Assim, normal, mas é a escola que se entende em territórios. Né? Então, com certeza, a coletividade é uma dimensão básica disso. Né?
E a academia se territorializar também, que é uma coisa que eu tenho que escrever. Está na lista de coisas que eu preciso escrever. Assim, a academia se territorializar, né? Essa ideia de que acontece na escola como uma instituição que está lá e que a comunidade tem que atingir aquela coisa. Né? Assim, né? Isso que é a ideia de não se territorializar, né? Que ela não chega, bloca. Ela tem que se territorializar, né, Vitor? Porque ela está territorializada, mas ela está territorializada em relação o território que a gente está demarcando, que a gente está, vamos dizer assim, estratificando aqui, é um que também está aí. Só que a questão é exatamente desconstruir essa para construir outra territorialização que tenha a ver com os alunos, por exemplo, com as pessoas que estão ali, que não são exclusivamente um conjunto minimal que se sente, talvez, dono. Exatamente isso. E assim, tudo é territorializado, né? Mas a questão é em que território. Sabe, uma coisa que me chamou muita atenção já tem um tempo, que a gente faz semana de extensão, tudo. Quando veio, por exemplo, o governo anterior e as pessoas falavam, né, de como atacam a universidade, aí se fala, não, mas vamos para as praças, para mostrar para a sociedade o que é a universidade. A sociedade passa dentro da universidade o tempo todo. E o que a gente faz? Boa parte delas a gente expulsa, né? A gente maltrata a sociedade quando ela passa aqui dentro. Então, não adianta a gente ir para a praça porque os docentes eles ficam ali, né? A vida toda estão ali. Mas tem todas umas camadas da sociedade que estão passando ali ao longo dos anos e que vão se sucedendo. E isso é como se a gente não considera que ali a gente está num contato direto com a sociedade, né? Exatamente. Então, para mostrar para a sociedade o que é a universidade, a gente tem que ir para a praça. É um negócio doido, né? Exatamente. Outro dia eu estava numa reunião aí com um grupo de professores da UFRJ que apoiam a Tatiana. Aí eu falei uma coisa, a galera meio que se surpreendeu. Vocês podem, quem fez graduação na UFRJ pode me contestar. Eu falei o seguinte: grande parte dos alunos de graduação da UFRJ detestam a UFRJ. Não vou falar que é a maioria, não, tá? Não tem como dizer que é a maioria, mas eu acho que existe uma parte significativa, Renata. Podem discordar. Isso é muito real. Não, é muito real. Não vou discordar, não. Não é o meu caso, Eu concordo mas eu sei plenamente. Que eu sou muito privilegiada. Mas é muito real. Muito real. E é assustador. Bom. Sobre isso, eu tenho uma pergunta. Vocês acham que isso em todas as áreas, ou que isso é mais nas áreas de exatas, essas ditas duras, talvez elas sejam de fato mesmo? Na área de exatas, eu acho que com certeza, mas às vezes eu acho que nas outras também. Também? Desculpa interromper. Cara, eu concordo plenamente com isso. Tem muita gente, não todo mundo, mas muita gente. E assim, às vezes quando eu abro o Twitter, que acontece alguma coisa na faculdade, é todo mundo falando mal da FRJ. Os alunos falando muito mal, assim, com discurso de ódio de verdade contra a instituição, por N motivos, né? E de todas as áreas, não é exclusivo das ciências, das ciências duras. Todas as áreas, todo mundo detesta por algum motivo que seja. É só abrir o Twitter e botar assim, no pesquisar, escrever o FRJ. Vai descendo na timeline, é só a gente falando mal, de verdade. Mas é um movimento, rapidinho, estranho, porque para bater no peito e dizer, eu sou formado pela FRJ, para se colocar como um profissional, né, de qualidade, bate no peito. Mas eu não consigo entender. Não é uma coisa coerente, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a UFRJ maltrata as pessoas. Sobretudo, e tem que pensar o seguinte: o PEMAT meio que um oásis, tá? Em relação a outros programas de pós-graduação. Assim, em termos assim, vocês podem discordar também, tá? Pessoas que são alunos do PEMAT. Beleza? Mas eu acho isso. A minha vivência é do temático. Eu falo assim, ali eu me senti muito bem acolhido, me senti identificado. Então, eu tenho essa visão diferente da deles. E como o Johnny falou, ouço muitos colegas falando dessa forma com muito orgulho. Sou da UFRJ, então quer dizer,
Aquela coisa É. que transcende esse maltrato que talvez ele tenha tido lá dentro. Tem muito orgulho disso. Não, Assim eu acho como que eu pode ter as vejo. duas coisas ao mesmo tempo, Por entendeu? exemplo, assim, eu ouço pessoas que foram alunos do Pedro II, tem até uma musiquinha que eles cantam, então eles Sim. se encontram em algum ambiente totalmente adverso, aí canta aquela musiquinha no restaurante, várias pessoas que se identificam cantam, eu falo, gente, isso criou-se uma simbiose ali dentro, que o pessoal do Pedro II tem isso. Fala assim, eu já vi, né, mas não sei porque eu não estudei lá. Mas assim, são pessoas de idade diferente. Uma vez um colega cantou, foi até o ex-diretor lá do Benjamin Constant, estava no restaurante, ele bateu na mesa e cantou, pessoas de outras mesas, eu fiquei assim, que isso, cara? Ele falou assim, eu nem Mas, sabia se tinha alguém mas aqui. é verdade. Desculpe te interromper. Eu estou lá há 16 anos lá dentro. É impressionante em qualquer lugar. E eles têm um orgulho de terem sido alunos do Pedro II imenso, mas imenso. Isso é verdade mesmo, que eu já presenciei em várias situações. Gente, ó, desculpa, Vitor, eu vou sair porque eu agora já estou num bar com música, com samba ao Ah, vivo. não, mas já está na hora de acabar mesmo. Não, eu saí da UFRJ, rodei o Rio de Janeiro assistindo essa aula e agora já estou aqui. Porra, muito obrigado aí, desculpe. Valeu, gente. Abraço. Valeu. Agora é Renata, depois Margarete. A primeira coisa que eu ia dizer é que a próxima vez que eu sair com algum grupo e alguém começar a cantar zum, 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 pra segunda vai tirar alguém da janela. Porque isso é muito real, é insuportável. E eu falo isso brincando, porra, mas essa identificação deles é muito legal, mas meu Deus, ser a pessoa de fora é muito chato. Mas essa questão do FRJ, eu não. Eu vou concordar total com o João. Eu não acho que seja uma coisa específica das áreas de exatas, embora seja bem forte. Mas eu já conversei com gente de graduação e de pós da Letras, do CCS, do IFIX, enfim, da Praia Vermelha. Parece uma coisa muito generalizada. Eu não acho que não tem a ver com não ter orgulho de ser aluno da UFRJ, porque eu também não sei se tem a ver com a palavra orgulho. Mas é a questão. E nem um pouco o que a Michele falou brincando, sou sobrevivente. Eu acho que é a certeza de que se você passou pela graduação, passando os perrengues que for, e conseguiu se formar, então é uma questão de resistência, de afirmação do direito ao espaço. Apesar de qualquer coisa que tenha acontecido, reforça-se o seu direito a ocupar aquele espaço, então você tem todo o direito de bater no peito, por exemplo, eu me formei num diploma numa universidade mega reconhecida, e vou me orgulhar disso, porque tive que passar por seja lá qual for o problema que aconteceu para passar para essa formatura. Eu acho que quando a gente olha para. Eu estava brincando que a minha fonte é o Spotted, mas assim, quando você olha para o Twitter, olha para redes sociais, é claro que você vai estar canalizando momentos de frustração das pessoas. Ninguém chega para postar no Twitter dizendo: hoje eu tive um dia ok, comi um pão de queijo com os amigos. Não é isso que sobressai também, né? A gente fala muito também sobre as coisas negativas, porque os dias comuns, que são a maioria, eles acabam ficando meio ali pelo meio do caminho. Mas eu acho que quando a gente olha em média, se você for começar assim, de modo com muita gente, você tem. E aí vindo de tudo, de questões de falta de acessibilidade para, enfim, várias áreas, tecnológica, de permanência de modo geral, né? A questão de bolsas, dificuldade burocrática de navegar dentro da UFRJ, você tem questões de preconceito que são muito arraigadas, tem um monte de coisas que, assim, a gente vê dentro do IEM e a gente vê, talvez menos dentro do PEMAT, porque é muito nichado, né? Uma bolha minúscula dentro disso tudo, mas se você for andando mais para o CT e for se afastando, e uma frustração também com a infraestrutura, com ver prédios que estão com um buraco no teto, e você se esforçando para fazer as suas aulas e tem poça no meio do corredor, e tudo, tipo, o elevador parando, o teto caindo. O pessoal da educação física, semana sim, semana não, eu vejo uma foto diferente de um pedaço do teto da FD que caiu. Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa frustração de você, de certa forma, entrar com uma expectativa da universidade de elite, e elitizada de um monte de maneiras, mas talvez também esperar
já que exige-se tanto dos alunos, então cadê esse retorno da universidade para mostrar aquela infraestrutura que você está querendo para prover para aqueles alunos que eles façam o seu melhor trabalho acadêmico. Então, acho que tem essa dicotomia de frustração mesmo, né? E é claro que a gente sabe que no fundo também tem uma galera que está na faculdade para ir na chupada e está reclamando da prova de cálculo, vai reclamar de qualquer maneira que seja. Também acho que tem que ter um filtro, porque tem assuntos muito sérios e tem demandas muito sérias, mas também tem uma galera que gosta de reclamar porque gosta de reclamar, vai ir reclamar de qualquer lugar. Então, assim, ok, também tem um filtro aí. Margarete. Sim, eu só acho que falta na universidade assim, acolhimento aos alunos, principalmente aqueles que estão com muitas dificuldades nas disciplinas. Isso frustra, né? Porque não tem acolhimento algum, assim, tirando um outro professor, a maioria não tem acolhimento, não. Então ele fica, né, com muitas dificuldades, fica chateado e tal, mas para fora da universidade ele continua tendo orgulho dela. É muito interessante isso. Porque sabe que o mercado de trabalho valoriza, né? Então, é estranho mesmo. É que nem briga de irmãos, né? Os irmãos brigam pra caramba, mas na rua um defende o outro. Não tem isso, a briga é interna. Eu faço essa comparação. É isso. Mas eu acho que, de forma geral, a UFRJ ela tem várias dificuldades, que a Renata elencou e a Margarete também. E na hora que os alunos, elas têm vários obstáculos, e na hora que isso interfere no desempenho dos alunos, a culpa é dos alunos. Não tem um reconhecimento institucional dessas dificuldades, entendeu? Acho que esse é o problema. E é isso que a Margarete falou, falta de acolhimento, mas enfim. É isso. Então, pessoal, mas são 5 horas. Alguém quer falar mais alguma coisa? É só para fechar, assim, é semelhante àquela questão, os problemas da educação é do professor. Exatamente. A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Isso segundo Renata, falou isso em uma aula, né, Renata? Isso aí. Vitor, permite só mais uma frase? Claro. É o seguinte, isso que Você está arrasando, Mete Pronto. Valeu, que isso. Isso que o Ednei me falou me lembrou uma coisa que está lá no texto do Fiorentini, que são essas escolas charter, né? Que são mencionadas lá, né? Quando ele falou assim, quando o problema da educação é culpa do professor, né? Isso me deixou um pouco temeroso, né? Porque lá em São Paulo estão fazendo esse movimento, né? Forte, né? Do Tarcísio, né? Vamos dizer assim, de privatizar as escolas públicas, a administração, né? E por quê? Porque a culpa é da ineficiência das escolas públicas, né? Enfim. Exatamente. Isso aí. Então, valeu, pessoal. Acho que é isso. E semana que vem esperemos poder voltar ao presencial, né? Acho que sim. Deu, obrigado, boa semana. Tchauzinho. Valeu, tchau, pessoal. Beijo, gente. Tchau, Beijo, pessoal. pessoal. Até mais. Abraço. Tchau, tchau, boa tarde. Boa tarde.